Amém? Abra comigo em Mateus, capítulo 11. É o mesmo texto, né, da semana passada. E eu não sei se você lembra, mas eu tinha, na semana passada, estava com dificuldade para fazer uma mensagem. E aí, antes de ouvir, né, eu fiquei com vontade de pregar sobre esse texto. Só que um aspecto específico dele. E aí, eu ouvi uma pregação logo no início, que era o mesmo texto. Eu falei, não vou ouvir a pregação, mas me confirmou que era esse texto e comecei a preparar e, graças a Deus, eu creio que abençoou você. Mateus 11, 28 a 30. E aí, ontem, eu fui ouvir a pregação do Bispo Miguel, né, que ele fez para a gente, para os pastores, lá no Conselho de Pastores, lá em Caxias. E eu me inspirei nessa pregação dele, tá? Então, eu dei um título aqui, que eu costumo falar para o Felipe poder botar lá na gravação: Venha de vida o peso e a prenda de Jesus, tá? Isso é um resumão. Então, diz assim, Mateus 11, 28, diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Domingo passado, eu preguei, depois eu fui ver, o bispo, ele fala várias coisas, né, que eu falei aqui, mas eu vou dar mesmo no mesmo item, digamos assim, eu estou dando uma outra ênfase, tá? E não só isso, eu vou começar por esse item, já que nós, na semana passada, já ouvimos uma pregação sobre ele. Então, eu não vou fazer na sequência do versículo, entendam? Eu vou passar o 2 para 1, o 1 para 2, tá bom? Para você entender. Então, o primeiro que nós vamos ver nessa manhã é o jugo. E eu não vou falar o que eu falei na semana passada, não vou me repetir. Em algumas coisas sim, a maioria não. Mas eu vou dizer para você que só começa, né, vivendo, só aprende os 3 ensinos que nós vamos ver aqui, que foi essa pregação do Bispo Miguel, os 3 ensinos em cima desse texto, né? Só consegue entender, só consegue aprender, só consegue aplicar na sua vida, só consegue desfrutar na sua vida dessa verdade. E aí eu vou dar um exemplo assim, para vocês já, desde o início, entenderem o que eu estou falando, que é Paulo. Paulo, ele foi uma pessoa massacrada fisicamente, mas ele conseguia viver essa realidade. Ele conseguia ser açoitado e descansar em Deus. Ele conseguia passar por naufrágio e descansar em Deus. Então, Paulo é o exemplo de quem aplicava isso aqui muito bem. Esses versículos de Jesus, ele aplicou muito bem. E aí eu vou perguntar, e é uma pergunta retórica: pode alguém ser salvo e redimido por Jesus que não seja comprometido com Ele? Pode haver isso? Dá para você imaginar uma pessoa que é salva por Jesus e não é comprometido com Jesus? Não dá. Mas nós nos arriscamos. Nós ficamos ali na borda, né? Nós estamos ali nos equilibrando. Claro que não pode. Se nós somos salvos e redimidos, nós somos comprometidos. Uns mais, outros menos. Uns já conseguem vencer mais a sua carne, outros menos. Mas o compromisso de querer mudar, por exemplo, entenda, você continua sendo pecador, você vai ter que lutar contra a sua carne até o último dia da sua vinda ou a volta de Cristo. Mas o querer mudar tem que estar no teu coração.
O compromisso de fazer isso tem que estar no seu coração. Você não pode, coitado, eu sempre cito ele, mas não tem jeito. Vida me levar, vida leva eu. Coitado do cantor, mas não dá para ser assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é possível para um cristão. Você tem que se comprometer. Você tem que tentar mudar. Se você não se encontra comprometido, a oportunidade é hoje, mais uma vez, porque você vai ter outras para se comprometer mais. Você vai ouvir pregações em que o Espírito Santo vai falar a você, tu não está fazendo isso. Você vai ter outras oportunidades, mas hoje é mais uma oportunidade para que você se comprometa nesta amanhã. Você vai ter chance de fazer isso. E aí, desfrutar do descanso. E as pessoas não entendem, né? Eu me converti, mas eu não consigo entender por que começou a cair o céu sobre a minha cabeça. O céu pode cair na sua cabeça. Porém, se você está com Jesus, o seu jugo vai ser suave. As pessoas não conseguem entender. Elas sempre, a maioria das pessoas, e eu estou me incluindo, tá? Na hora da crise, eu fico vulnerável também, como você. Mas entenda, nós temos uma mania, uma tendência a partir para o material e não entender o espiritual. E aí, por que está me acontecendo? Em vez de dizer assim, Senhor, louvado seja o Senhor, porque o céu está caindo na minha cabeça, a gente começa, às vezes, a ficar revoltado. Por que Deus está permitindo isso? Que nem criança birrenta, né? Porque ao invés de desfrutar do descanso, por exemplo. Tá? Então, tomar sobre nós o jugo de Jesus é assumir que é um seguidor de Jesus, para começar. É não negar a Jesus. A primeira coisa que você tem que saber, e aí, batismo, está escrito, eu estou fazendo assim porque quem não sabe aqui é o batistério, tá? Então, muita gente não sabe. Então, o batismo é uma declaração para todos. Se você ainda não se batizou, se batize. E eu digo mais, não só se batize, mas traga os seus convidados, que eles saibam que você está se batizando. Por quê? O compromisso passa por isso, é não negar Jesus, é mostrar de quem você é seguidor. Né? Ainda que algumas pessoas morram na Arábia Saudita, na Arábia, eu não sei se vai sair a palavra, tá? Subsaariana, abaixo do Saara, né? Os países onde tem uma influência, aliás, é o contrário, né? É no norte que é mais influência do muçulmano, né? Mas, sabe, lá, quando as pessoas fazem isso, elas morrem, muitas delas são mortas, às vezes pela própria família. Então a gente fala de grande tribulação, eu já falei aqui algumas vezes, a família vai entregar, né? E é isso que vai acontecer, está escrito isso. Em alguns lugares do mundo isso já está acontecendo, né? Eu não estou dizendo que isso é só o princípio das dores, tá? Mas não vou entrar nesse assunto. É só para você entender que tem pessoas que já estão assumindo isso em situações que não é, eu tenho vergonha de dizer que eu sou salvo, que eu sou seguidor de Jesus, o que eles vão falar de mim? Vão me chamar de... Alguém me ajuda com a palavra? Bitolado, mas a outra palavra bitolado é a mesma coisa. Fanático, obrigado. Vão dizer que eu sou fanático. Gente, a primeira coisa é você dizer que é um seguidor de Jesus. O primeiro compromisso teu é esse. É todo mundo saber disso. Né? Você tem que ser assim. Você tem que ter a coragem de falar. Você tem que ter essa vontade de falar para todos, para os amigos, parentes, colegas de estudo, colegas de trabalho, todo mundo. E aí ouça o que Jesus fala sobre isso, sobre compromisso. Lucas 12, 8 e 9. Nesse caso, quem não tem Bíblia, é só... Rodrigo, levanta, por favor. Levanta. É só ler nas costas dele ali, ó. Lucas 12, 8.
Ó, diz assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar, e o negar não é só dizer que não, é não falar, tá? Diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, é algo muito importante, é um compromisso. É algo que você tem que fazer de cara. Não pode ter vergonhinha. O que vão dizer? As pessoas têm que saber. Mas eu ainda cometo pecados. E eu também. Meus filhos e minha esposa é que sabem mais dos meus pecados, né? Principalmente quando eu perco a cabeça. Essa é a verdade. Então, pecados, nós vamos continuar tendo. Mas eu tenho que confessar. Você tem que, claro, né, mostrar os frutos do Espírito. Você tem que controlar a sua língua. Você tem que se controlar. Mas tem que dizer que é de Jesus para todo mundo, tá? Então, nós temos de andar na mesma direção que Jesus para cumprir este compromisso, dividindo a carga dele. Isso é muito interessante. O versículo, ele não diz que ele vai dividir a nossa. Ele está pedindo, vinde e divida o meu jugo. Nós temos que dividir o jugo dele. O que é isso? É compromisso, gente. É dizer que é cristão. É sofrer as consequências disso. Né? O convite não é para ele levar a nossa carga, ele vai nos dar descanso. E aí é uma confusão, porque já que ele vai dar descanso, então ele vai levar a minha carga. Não é isso que está escrito. Depois leia, nós vamos ler, né, aqui, mas entenda, é dividir a carga dele. E ele garante que o jugo dele é leve. Como? Se as pessoas morrem, como eu disse, em alguns países, como é que isso pode ser leve? Existem muitos crentes que estão cansados, sobrecarregados, com um fardo, sem alívio. E detalhe, não causados por Jesus, causados por nossas opções. Então, como não causar ele, Jesus, em situações tão difíceis, beligerantes, né? Não causar cansaço? Porque esse cansaço não é fruto da nossa escolha pelo reino, de viver no reino, de ter os valores do reino. É por escolhas nossas. Por quê? Porque quando essas coisas acontecerem, se nós tivermos escolhido andar com Jesus e levar o fardo dele, o jugo dele, nós vamos estar descansados. Porque Paulo disse assim: eu sei viver tanto, eu vou trocar as palavras, na miséria, quanto na fartura. Quando você não consegue fazer isso, você fica cansado. Você luta, dá murro em parede, fica buscando coisas que não são aquilo que vai fazer você descansar, e a gente inverte. Emocionalmente, psicologicamente, você tem na sua cabeça já alguns conceitos. Isso aqui vai me fazer bem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou da reserva da Marinha. Teoricamente, porque isso não é uma verdade, é teórico, eu tenho um salário até eu morrer. Mas isso é teórico. Porque uma hora pode entrar no Congresso alguém e dizer: olha, basta, vamos fazer o seguinte, ele fica 10 anos recebendo, depois ele vai ter que se virar. E aí muda tudo. É o salário que eu recebo a minha tranquilidade? Não pode ser. Então não adianta, eu vou aplicar nas ações, eu vou chutar aqui, é Blue o quê, gente? Blue, ações Blue, João, por favor. Hein? Chips. Eu espero não estar falando palavrão, de vez em quando a palavra mal falada eu viro um palavrão em inglês, né? Então, eu vou aplicar em ações Blue Chips, né? Blue navio, bom. Então, aí as ações caem. Não aconteceu com a Petrobras?
O cara vai à loucura, era a minha segurança. Pedro vai... Aí vai... O cara também emocionalmente se arrebenta. Então, se você está com Jesus, você pode aplicar em ações, seja ela qual for, né? Mas ela vai cair, vai subir, e isso não vai te abalar. Essa é a ideia. Viver no pouco ou no muito, não se abalar. Isso não pode te abalar. É difícil? É. O que você precisa? Compromisso com Jesus, a ponto de entender e viver isso, porque é um exercício. Não é de uma hora para outra, é um exercício. Você se livrar desses sentimentos, se livrar dessa tendência do ser humano, se livrar dessa correlação. Se eu estou bem materialmente, saibam, isso aí é desde a Idade Média, tá? Calvino, ele associava a prosperidade material, olha só, prosperidade não é coisa de hoje, isso está lá em 1500 e alguma coisa. Ele associava a prosperidade material com o espiritual. Vocês sabiam que por causa disso as grandes navegações aconteceram? Uma das causas das grandes navegações, né? Uma das causas da motivação do mercantilismo era Calvino, gente, saibam, né? Talvez você não saiba disso, mas influenciou muito, porque antes a igreja dizia o contrário, né? Nós temos que ser, e aí também é um entendimento errado, tanto um quanto o outro é errado. Não, nós temos que ser pobres para sermos salvos. Pensamento de um grande cristão, chamado Francisco de Assis. Esse era o pensamento dele. Também estava errado, não é por aí. Não é nenhum nem outro. O que a gente tem que ter é o desprendimento. Viver como Francisco de Assis ou viver sendo mercantilista. Só que as pessoas não fazem essa diferença e se enrolam. O que você tem que estar preparado? Para fazer como Paulo. Se eu tenho, eu tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. E a minha confiança não vai ser abalada. Então, é simples a solução, porém complicada a aplicação. Eu tenho certeza que você entendeu o que eu falei. Todo mundo entendeu o que eu falei? Agora não é complicado aplicar isso a gente? E a gente precisa. Porque o compromisso com Jesus passa por isso também. Estar comprometido com Jesus é confiar nele. Tem vários versículos que mostram isso, que você não pode não confiar em Jesus. Você tem que confiar em Jesus. E aí a gente dá uma amansada para a gente mesmo, né? O pecado do outro é sempre mais forte, né? Aí quando a gente tem esse problema de associar ou desassociar com o material, a gente mas pelo menos eu não adultero, pelo menos eu não sei o quê. Mas o compromisso é o mesmo. Todos temos que ter compromisso de fazer tudo. Vocês entenderam? Amém? Amém. Será que o que nos cansa hoje, e você pode estar cansado hoje, e não é à toa que você está aqui, nunca é. Eu sempre digo, hoje eu não falei, mas sempre que você abrir o seu coração, Deus vai falar. Mesmo que aqui esteja uma mula. Vocês entenderam? Deus vai falar. Você só precisa abrir o seu coração e a mula querer falar as coisas de Deus, tá? Então, se acontecer essa interação, você querer ouvir e eu querer falar a mensagem de Deus, né? E Deus me usar, Deus ele vai aplicar a você a pregação. Então, aí eu digo, será que o que nos cansa, o que nos deixa exaustos, é o jugo do reino de Deus? É o jugo de Jesus? Ou é o jugo do mundo, gente? O que nos cansa, mesmo nós sendo salvos, redimidos por Jesus, mesmo que nós estejamos buscando fazer o que Ele quer, o que nos causa cansaço, provavelmente, se você parar para botar na ponta do lápis, não é o reino, não é seguir Jesus. O que nos causa cansaço é o jugo do mundo, é ter valores do mundo, é buscar as coisas do mundo. É isso que causa cansaço. É relacionamentos com pessoas, que não é o do reino. Não,
presta atenção, pode até ser do reino, mas eu digo, o relacionamento ali está fora do escopo do reino. Porque como é que é um relacionamento? Cadê minha esposa aqui? Não. Não. Está lá atrás. Puxa, então não posso falar. O meu relacionamento com minha esposa é perfeito. Quem acreditar vai mal para casa. Mas não é perfeito. Eu e ela somos do reino. Eu creio assim, nós somos salvos. E o relacionamento não é perfeito. Se fosse um relacionamento 100% do reino, ia ser perfeito. Vocês entenderam? Então, mas, puxa, eu estou na igreja. Vem cá, o coadjuvante. Você que não sabe, o Léo está sempre na primeira fileira, então ele é o ator coadjuvante. Vamos lá, você passa por mim e me dá uma esbarrada, vai lá. Não, que eu estou leve agora. Vai lá. Estou só com 128,5. Levíssimo. Não, eu errei, 125,5. Estou quase chegando a 29. Mas 29 menos, né? Então, o que acontece? Aí você está na igreja e se esbarra com alguém na igreja. E associa o problema a Cristo. Como assim? O problema é seu e do coadjuvante, que não fizeram a coisa certa, que não buscaram um ao outro, não buscaram acertar. Pode ser só de um lado, mas que não houve a interação correta dentro do reino, não houve. Se eu e minha esposa brigarmos, a culpa não é de Jesus, a culpa é nossa. Então, a gente faz assim uma correlação e tem pessoas saindo da igreja de Satanás. Como ele gosta disso, como ele usa isso. E o erro é nosso, porque nós é que associamos. Então, a gente pega, eu estou dando um exemplo de atritos, né, entre pessoas, mas a gente pega o jugo do mundo, e associa ao reino. Perdão. E tem outros. Você pega e é despedido do trabalho e associa ao reino. Deus não está me sustentando. Puxa, eu fui fiel dizimista a minha vida inteira. E Deus não está... Gente, não é assim. Nós estamos vivendo no mundo, temos as aflições do mundo e temos o jugo do mundo. Vocês entenderam? O jugo dele vai ser sempre suave. Quando é que você vai viver isso? Quando você for despedido, brigar com a mulher, tudo ao mesmo tempo é terrível, né? Mas briga com o vizinho, briga com... Não, despedido, você brigou antes com o chefe, né? Acontece tudo ao mesmo... Aí, seu carro quebra e, sabe, tudo ao mesmo tempo, um vulcão de coisas na sua vida. Aí você está em Cristo, com compromisso com Cristo, e você vai dizer assim: tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como, eu não entendo, mas é uma verdade. Sabe o que acontece com você? Mesmo estourando tudo em volta, como aconteceu com Paulo, você tem paz. Você consegue ter paz, porque você está dividindo com Jesus, ou dividindo o jugo dele, que é suave. E as pessoas não conseguem separar. A maioria das pessoas faz como Calvino, associa o bem material, o sucesso no mundo e etc. a Deus. E não é isso, nunca foi e não será. Quem amar o mundo, vou falar só os inícios, né? Quem amar o mundo, quem buscar vencer no mundo, e as segundas partes eram sempre ruins. Então não é isso. O que nós temos que ter? Paz. Como é que a gente consegue? Compromisso maior com Jesus, tá? Nós vamos ver um pouco mais adiante isso. Então, a causa, né, ou a solução
a causa ou a solução é simples de você enxergar. Complicado é você aplicar. Mas como aplicar? Como fazer? Mais compromisso com Jesus. Indo mais perto de Jesus. Começou a estourar, e eu tive alguns períodos ruins na Marinha, né? Era assim, eu ficava 3 meses fora, e sempre com as mesmas pessoas em volta. Sabe que não é aquele negócio que você vai trabalhar aqui e vai para casa, e está com a sua família e mudou o ambiente. Lá o ambiente vai junto comigo, é terrível, né? Trabalhar num lugar em que o ambiente vai junto contigo, e ainda mais se você tem problemas. Imagina, 3 meses viajando com as mesmas pessoas, e ainda, para piorar, o navio tinha um ar-condicionado que era troca de calor com água. No mar está tudo bem, mas entra no rio da Amazônia. A água é quente. Então o navio fica quente. E aí, olha, é horrível. Só de ficar quente, os ânimos já sobem, né? Então, nós precisamos entender que nós temos que viver em qualquer situação e entender que o compromisso com Jesus, chegar mais perto de Jesus, vai aliviar, sim, o nosso peso. Vai tirar o seu cansaço. Olha, e Jesus diz para nós não nos escandalizarmos dele. Você vai dizer para o seu amigo que agora você é evangélico, e ele vai dizer textualmente para você, eu nunca mais vou falar com você. E aí você não pode se escandalizar, porque escândalo é isso, né? É você, caramba, mas como é que pode Jesus deixar isso acontecer? E coisas do tipo, poxa, eu estou aqui evangelizando, eu estou aqui falando de Jesus, aí acontece, eu perco a minha amizade de 60 anos. Não pode se escandalizar com Jesus. O seu compromisso, se você tiver o compromisso, você não vai se escandalizar se no Brasil começarem a botar uma lei de disse que é crente, morre. Você não pode se escandalizar com Jesus, você tem que dizer que é crente, se alguém perguntar. Então, nós precisamos dissociar o material. Amém? E aí a pergunta foi essa, né? Será que o que nos cansa é o jugo do reino ou é o jugo do mundo? Não cansaríamos se nós não ligássemos para alguns valores, algumas coisas do mundo. Se nós não nos preocupássemos tanto com o mundo e nos preocupássemos mais com o reino. E aí eu tenho um texto que você conhece com certeza, que não deixa dúvida. Mateus 6:33, por favor. Mateus 6:33. Está escrito assim. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você ler antes, e entenda, eu entendo que todas as coisas também está envolvido as nossas necessidades materiais, emocionais, tudo. Mas se você ler antes, o direto que ele fala aqui é a presença do Espírito Santo na tua vida. Se você buscar, ele vai dar a presença do Espírito Santo. E é o que nós precisamos para não cansarmos, para sobreviver no mundo mal. Vocês entenderam? Para estar vivendo sem o compromisso com o mundo e sim com Jesus. Amém? O mesmo motivo, né, que faz as pessoas cansarem de lutar o bom combate, é um motivo que faz as pessoas desistirem. Entenda, o mesmo motivo que faz uma pessoa lutar o bom combate é o mesmo tema, eu vou chamar assim. O mesmo tema é o que faz a pessoa desistir. Compromisso. Então, o envolvimento com Jesus faz você superar as barreiras e o descompromisso, o compromisso fraco, um compromisso que não evoluiu, te tira da igreja.
E você nem percebe. Você acusa o fulano, o beltrano, o cicrano, acabou meu estoque de nomes estranhos, tá? Mas você acusa todo mundo e não percebe que o problema somos nós. O problema é o nosso compromisso com Jesus. Por que Paulo aguentava, gente? Porque ele tinha um compromisso extremo com Jesus, que eu não vou nunca conseguir na minha vida, mas eu vou buscar, tá? Sabe, é isso. Ele foi preparado por Deus, ele sofreu e cada vez mais ele tinha um compromisso. Então, a mesma coisa que nos cansa não é a igreja, não é o irmão chato da igreja, não é o pastor chato da igreja, não é, entendeu? A cobrança, não é nada disso, não é o louvor que é assim o assado, não é o irmãozinho que nunca te dá bom dia, não é, o favorecido, o pastor está favorecendo alguém, não é nada disso. O que te cansa é a sua falta de compromisso, no nível que deveria ter. Amém? A aplicação é difícil, mas o entendimento não é. Você entende isso, e se você entende isso, você nunca vai sair do corpo de Cristo. Você vai ficar no corpo até Jesus voltar ou você morrer. O que acontecer primeiro. Amém? Amém. A semente que foi sufocada na parábola da semeadura, ela foi sufocada pelas coisas da vida. A pessoa cansou. Eu estou inferindo, tá? Mas eu estou trazendo para esse contexto. A pessoa tinha ambições, tinha planos, tinha anseios, tinha alvos, tinha desafios, tinha decepções, principalmente com as pessoas. E aí, normalmente, ela dá uma acusada em Deus, ou então diz, não, Deus não tem culpa nenhuma não, mas eu vou descompromissar com Ele. Como assim? Se Ele não tem culpa, como é que você vai se descompromissar com Deus? Não tem lógica. Então, de uma forma ou de outra, você está acusando Deus. Alguém fez alguma coisa, você viveu alguma coisa, você está acusando Deus, você não quer mais falar com Ele, você não quer mais buscar Ele, não, eu busco na minha casa. Paulo fala para você congregar. Então, não tem essa. Então, nós temos que ser mais inteligentes. Nós temos que perceber o que está acontecendo. Se você está começando a ter um problema, começa a orar. E pede, Deus, eu quero ter mais compromisso com você. Talvez você nunca esqueça mais essa palavra compromisso. Eu quero mais compromisso contigo, Deus. Me ajuda a suportar. Ou ele não está aqui. Não gosto de falar de quem não está presente, mas... Não é você não, Márcia. Está ali, vi a cabecinha dele. Eu não aguento mais o Renato. Não aguento mais o Renato. Na verdade, meu compromisso com Deus tem que ser... É brincadeira o Renato, ele me ajuda demais. Mas o meu compromisso tem que ser maior do que os meus problemas com as pessoas, meus problemas com o mundo. Amém? Amém. Jesus nos pede para nós levarmos o fardo dele, o tipo de fardo dele, o dele, que é leve. Será que a gente vive isso? Será que a gente vive o que a gente canta? Se você nunca cantou essa música, você está isento, tá? Mas se você já cantou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pronto, compromisso. Você falou isso, se comprometeu. Estou brincando, mas entenda, esse é o compromisso maior. Amém? Segundo ensino que o bispo destacou, eu vou um pouquinho mais rápido, tá? É o vinde a mim todos que estão cansados. Você e eu já fizemos isso. Eu botei assim, no meu papel aqui, interrogação, exclamação, você já fez isso? Você se sente, né, indo na direção de Jesus. Jesus já te chamou e você foi na direção dele. Então, se você fez isso, se eu e você já fizemos, já o aceitamos,
já nos comprometemos. Será que você acredita que Jesus é a solução para o seu cansaço? Porque a primeira, eu falei que eu inverti a sequência. A primeira ação é: vinde a mim, todos que estão cansados. E Ele é a solução. Creia e se aproxime, creia e se comprometa, creia e experimente. Não faça do vir à igreja o máximo do seu compromisso. Agora, olhe todo mundo para mim aqui. Quero ver todo mundo olhando para mim. Não faça de vir à igreja o máximo do seu compromisso, porque não é. Isso é o mínimo do seu compromisso. A partir daí é que todas as coisas vão começar. Porque você agora faz parte de um corpo, e no corpo você vai ter as arestas, as pessoas esbarrando. E isso é só o início. E aí você vai se esbarrar comigo. Quanto mais você tiver comigo, mais a gente vai se esbarrar. Não tem jeito. Mais você vai descobrir como eu sou errado. Como eu tenho defeitos. É o normal. Você vai me conhecer melhor. E aí o seu nível de compromisso tem que estar tal que você não abandona a igreja por causa disso, né? Mas que Deus proteja você. Mas entenda, é realidade. Isso não é isso é só o início, isso não é o fim. Eu vou como eu ouço isso? Eu vou todo domingo à igreja, então eu vou a todos os cultos, eu vou. Tá ok. Isso é só o início. Cadê o resto? Só o início. Então não faça de vir à igreja, né, o máximo. Faça isso o mínimo, né? Isso está começando. Faça de vir a Jesus, vinde a mim. Faça de vir a Jesus aqui, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, o seu grande compromisso. É isso que você tem que fazer. E sempre. E alimentar sempre. É isso que você tem que fazer. E isso vai nos levar ao terceiro ensino, viu? Você achou que ia demorar muito no segundo, já estou no terceiro. Isso vai nos levar ao terceiro ensino, que é: aprendei de mim. Vamos ler de novo o versículo? Alguém me ajuda, que eu não lembro mais onde é que é o versículo. Mateus 11, 28. 11, 28... 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler de novo, Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e não ele o nosso, hein? E aprendam de mim. Esse é o terceiro. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, a terceira coisa, o terceiro ensino é: aprendei de mim, diria Jesus. Em outras palavras, olha para mim agora, Jesus diria, eu estou inferindo, Jesus, me perdoa. Jesus diria assim: me entendam o que eu estou querendo para vocês, entendam quem eu sou, aprendam de mim. Gente, tem gente que vem à igreja e não é capaz de chegar. Preste atenção, isso não é uma obrigação, você tem outras maneiras de aprender, mas até no culto você aprende, mas não consegue chegar 9h30. Não, 9h30 é muito cedo. Quantas pessoas já me pediram para mudar o horário? Ia ficar muito complicado para mim. No meio dos dois cultos, ia ser muito complicado para mim. Né? Eu ia, dormir na igreja, não dava. Então eu faço antes, dou uma descansada e volto. Então, mas, sabe, a pessoa, isso é muita fadiga, chegar 9h30 para aprender, para quê? E aí Jesus está dizendo assim: aprendam de mim, me entendam o que eu estou falando, entenda, saiba o que eu dou valor. E as pessoas não se preocupam com isso, como se isso não fosse importante. Olha para mim, vocês estão entendendo que você está cansado à toa? Que você está cansado porque o seu compromisso está sendo baixo? Porque você está cansado porque você não está aprendendo? Porque você não está se dispondo a aprender. Você até quer,
Mas cadê o esforço? Não tem. Se não tem, Jesus não pode nos discipular. Ele ficou 3 anos discipulando. Quantos anos você acha que nós vamos precisar, já que não estamos colados com Ele? Muito mais, gente. Então a gente precisa aprender dele. E aí Jesus está dizendo, me entenda, saiba o que eu dou valor. Saiba que isso aí, eu não dou valor. E aí como é que a gente vai saber isso? Como é que a gente vai saber? Tem muita gente que tem muita dúvida. Isso aqui está certo ou não está certo? Ter isso ou fazer isso, está certo? Como é que você vai saber isso? Juntando, aprendendo, andando junto com Jesus. Né? E mais, aprender o que Ele pode fazer por nós. Entendeu? Então, aprender de Jesus é aprender também o que Ele pode fazer por você. E Ele pode tirar o seu cansaço. Ele pode. Ele tem poder. Ele tem poder para fazer as coisas materiais na nossa vida, entenda. Ele tem poder, Ele quer fazer. Só que isso não tem que ser o nosso foco. Qual é o foco mesmo? Mateus 6,33? Renato, estrelinha. Esse é o foco. Não são as coisas, é Deus. Esse é o foco. Aprendei o significado, Jesus poderia dizer, de ser treinado, de ser discipulado, de ser fortalecido. É o início. Mais uma vez, na verdade, as 3 coisas são o início de tudo. O pontapé inicial são essas 3 coisas, esses 3 ensinos. Você tem que ter compromisso, né? Você tem que levar o jugo de Jesus e você tem que aprender. Isso é o início de quem está se preparando. Agora ouça, hein? Para você entender o link. Câmera lenta agora. Essas 3 coisas são os primeiros passos para você aprender a servir o seu irmão. Que foi o que Jesus mandou. Nós temos que ter compromisso que supere as nossas impressões dos irmãos em volta. Nós temos que levar o jugo dele para não nos desviarmos. E nós temos que aprender que é isso que ele quer. Vocês entenderam? É o ponto de início. Nós precisamos disso. E nós precisamos aprender dele para ser fonte de milagres em outras vidas, coisas materiais, inclusive. Impor as mãos e a pessoa acalmar numa situação. Você está no avião, a pessoa está desesperada, você fala, calma, posso orar por você? Como é que você vai fazer isso se você estiver desesperado junto? Como é que você vai fazer isso? Você não vai fazer. Quando estiver pipocando bomba no Rio de Janeiro, e aí as pessoas à sua volta estão desesperadas. O que você vai ter que ser? Controlado. Você vai ter que ter um compromisso alto com Jesus a ponto de não se desesperar e poder ser fonte para a pessoa que está desesperada e não tem Jesus. E mostrar para ela Jesus. Então, ajudar as pessoas. Para ajudar, você tem que aprender, tem que conhecer Jesus. Então, e Jesus falou assim, aprendam de mim que sou manso e humilde. Então, a gente tem que aprender tudo e mais ser manso e humilde. Quem me conhece sabe que eu não sou muito manso, né? Não é o meu filho mais velho. Você acha que é? Graças a Deus, eu não esperava por isso. Ele me derrubou. Ele fez isso para eu ficar vermelho. Isso foi um golpe, hein, gente? Mas, manso e humilde. A gente tem que aprender. Aí eu pergunto, o que nós temos aprendido? Quem é a fonte? É o JN? É o Band News? Qual é a fonte do que você tem aprendido? É o sujeito que vai lá e diz que, não, você tem que matar mesmo. Sabe? É o sujeito que diz, não, você tem que ter medo.
É o psicólogo que diz, não, isso é normal, ter medo e ficar desesperado é normal. Qual é a fonte? Nós paramos de aprender de Jesus. Se você parou, olha mais uma vez para mim. CETEB, Seminário Teológico Básico, 9h30 da manhã, é um aprendizado contínuo. Hoje foi feita uma pergunta aqui, que ninguém... Olha, eu já devo ter dado, se nós temos 11 anos aqui, eu devo ter começado com uns 3 anos a dar o CETEB, eu estou há 8 anos, ninguém nunca tinha feito essa pergunta. Pronto, quem estava aqui aprendeu algo a mais. Mesmo que já tivesse assistido a 8 CETEBs, teria aprendido. Tem uma pessoa que é bem idosa, é do sexo masculino, bem idosa, fez várias vezes CETEB, vários. Eu vou chutar aqui que ele veio uns 4 ou 5 anos direto. Eu tenho certeza que ele aprendeu todas as vezes que ele veio aqui, porque as perguntas são outras, o enfoque é outro, o que eu falo é outra coisa. Então, aprender, isso foi só para... Não é propaganda do CETEB não, tá? Não é. Eu dou minha palavra que não é. É só para você entender, e agora vem a frase, nós nunca paramos de aprender sobre Jesus. Se você parou de aprender, saiba que você está na beira do abismo para cair. Porque o aprendizado é contínuo. Se você reconhece, né, pode ser que alguém ache que é santo, né, que nem Enoque que ia ser arrebatado por Deus, que foi arrebatado por Deus, mas se você reconhece que você tem pecado, você precisa ainda continuar aprendendo. Você precisa aumentar o seu compromisso, você precisa... Entenderam? Então, aprender é contínuo. Agora, de quem você tem aprendido? Com quem nós estamos aprendendo? Será que você tem sido manso quando as coisas pioram? Jesus causou indignação. Olha só como aqueles discípulos precisavam aprender. Jesus causou indignação. Eu estou exagerando a palavra, mas se você ler o texto, você vai ver que é isso mesmo. Indignação, porque o barco estava sacudindo na tempestade, e aí eles vão acordar. Vem cá, o ator coadjuvante, vem cá. Não precisa deitar, mas finge que está dormindo. Faz assim com a cabeça, ó, assim. Aí Jesus está dormindo no meio da tempestade. Diz lá o texto que ele estava cansado, né? Aí os caras, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, cara? Cara, não falaram isso. Mestre! Não falariam isso. Não está vendo o que está acontecendo, não? E ele estava manso. Muito obrigado. Sua participação agora foi mínima. Manso. Sabe o que é isso? Manso. No meio da tempestade. Nós precisamos aprender isso, gente. Isso só aprende, no mínimo, quem lê esse texto, ou então ouve o pastor aqui, mas você tem que... Não é só no culto que você vai aprender, não. Mas aí você vai se tocar. Puxa, eu não sou manso. Eu sou ansioso. Caramba, pode acontecer isso, eu já fico tremendo as pernas. Não, nem aconteceu. Minhas pernas já ficam tremendo. E por aí vai. Aí você sabe, você sabe que você não é manso. Manso não é também o cordeirinho, tá? Manso não é o cordeirinho. Manso, né, como muito bem falou o bispo Miguel, eu vou cortar o resto aqui para a gente fechar. Manso, como falou o bispo Miguel, não é o cordeiro que é fraco. Manso é o leão que é forte. Ele é manso. O outro não é manso, o outro é falta de capacidade, qualquer outra coisa. Você vê assim, isso porque ele deu umas aulas, alguma coisa sobre isso, aí puseram, ele contando, né, puseram um pintinho na hora do manso. Aí ele falou assim, que isso, gente? Que pintinho nada. Manso é o leão, que tem força para arrasar e fica manso. Aí eu vou dizer para você, manso é você ter segurança de que Jesus é o nosso rei, que ele pode fazer tudo. Manso é você entender que o seu cansaço
é porque você está aplicando sua força no lugar errado, na hora errada. É isso. E aí você fica manso e humilde, né? Porque se você for muito forte, você pode subir a tua cabeça, né? Então você vai ser manso e ao mesmo tempo humilde. Então manso é o que se segura as pontas. O exemplo dele foi perfeito. É o todo-poderoso da floresta que está lá, quieto. Tá? Disse que o leão só tem medo do fogo, né? Sabiam disso? Fogo, ele some, né? Mas, entenda, nós temos que ser fortes. Como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue não ser cansado, não estar cansado pela borda, né? Caindo pela borda, a expressão que se usa, né? Não, eu estou pela borda, então pela bola 7. Tem várias expressões que expressam assim o limite. Você não pode estar no limite. É claro que você tem um limite. O correto seria a gente não ter limite, mas até Paulo tinha, tá? Até Paulo tinha. Então, nós temos limites, mas nós temos que lutar contra essas coisas. O que está cansando você nesta manhã, provavelmente, e como eu falei, você não está aqui à toa, provavelmente é você não entender estas verdades. É você achar que Jesus tem que carregar o seu jugo. Isso cansa. Se você ficar pensando assim, não, está escrito aqui que o jugo dele é leve e eu não vou ficar cansado, e aí você entende tudo errado, e aí você está passando por um problema físico do mundo e fica questionando a Deus. Isso cansa. E você fica pensando, poxa, por que que isso está acontecendo comigo? Se eu sou dizimista, se eu vou à igreja todos os cultos, se eu faço caridade, se eu... por quê? E você não entende que não tem correlação. E se você entendesse, você não ia ficar cansado. Amém? Levantem todos os que estão... Não, é brincadeira. Cansados e sobrecarregados. Levante todo mundo. Vamos todos orar, porque eu tenho certeza que se aplica na vida de todos. Amém? Se Deus falou ao seu coração, entrega. Seja inteligente. Se Deus falou ao seu coração, aprenda. Entrega, muda. E aí você não vai ficar cansado. E feche todos os seus olhos enquanto eu falo, só um minutinho. Feche seus olhos. Pensa agora se aquilo que está cansando você é a sua entrega no reino de Deus, que é o mais importante que a gente tem que fazer, ou se são as coisas periféricas da vida, para começar. Se forem coisas que não estão no seu controle, Jesus, e aí você tem que aprender que Jesus é todo-poderoso. Tem que acreditar que Ele é todo-poderoso. E se são coisas assim que estão fazendo você cansar, a primeira coisa é ter compromisso com Jesus para não ficar cansado. Mas agora, nesse momento que você já está cansado, que você já se sente cansado, entrega para Ele e crê na solução dEle. Crê que Ele quer fazer aquilo que você precisa. Amém? Então vamos todos orar. Eu vou fechar meus olhos também. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa continuar falando, Senhor. Tenho certeza que aqueles que abriram seu coração ouviram de Ti, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, continue para sempre, Senhor, até a Tua vinda, até a nossa morte, nos ensinando, Senhor, ó Pai, nos ajudando a ter compromisso contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, ó Pai, e agora, especialmente sobre
este motivo, Senhor, que está cansando essas pessoas, ó Pai. Que a Tua unção venha, Senhor. Que eles sintam, Senhor, o mover do Teu Espírito, Pai. Senhor, se for da Tua vontade, que eles sintam até fisicamente isso, Pai. Que eles sintam, Senhor, o Teu Espírito Santo fazer algo diferente no seu corpo, Pai. Como eu já senti, Pai, como outros já sentiram, Pai. A Tua presença de uma forma diferente, Pai. Ô Senhor, nós não precisamos ser emocionados, Pai. Não precisamos de artifícios quando é o Teu Espírito que está no comando, Pai. Que o Teu Espírito agora comande todas as vidas, Senhor, que estão agora se entregando a Ti, entregando algumas coisas, ó Pai, que estão cansando, Senhor. Pai, fortifica cada irmão, Senhor. Que ninguém desista, Senhor, no meio do caminho. Que as coisas da vida não sufoquem, Pai. Ô Senhor, que nós sejamos, Senhor, a semente que vai dar 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós pedimos. Amém.